O secretário de Saúde norte-americano anunciou que ia parar todo incentivo à pesquisa em vacinas de RNA mensageiro, porque, como você lembra, foi a vacina bem sucedida no caso da Covid, né? A gente está na direção contrária disso. A gente acabou de lançar um programa junto com a Embrapi, do Ministério da Ciência e Tecnologia, com recursos do Ministério da Saúde, para criar um centro de competência em tecnologias de RNA mensageiro. A gente vê que essa é uma plataforma de futuro, não só do ponto de vista de vacinas, não só a produção de vacinas, mas também para outras doenças. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. A nossa convidada de hoje é a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Fernanda Denegri. Mais uma edição do EsferaCast, essa temporada a gente muito voltada aos temas da saúde. Comigo, a secretária de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Fernanda Denegri. Secretária, obrigada por estar com a gente. Bem-vinda ao EsferaCast. Tudo jóia? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Secretária, muitos temas interessantes aqui em debate nessa temporada, né? Queria que a gente começasse do macro, para pensar em quais são as ações do governo em termos de produção nacional para o setor da indústria farmacêutica. Então, a gente tem desenvolvido várias ações. Uma delas já é uma ação tradicional do Ministério da Saúde, que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo, onde existe um processo de transferência de tecnologia para que empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, produzam junto com o laboratório público. E nessa política, o que nós estamos fazendo é terminar o processo de seleção, que já havia sido iniciado, então a gente está concluindo esse processo de análise e estamos trabalhando em aprimoramentos da política. Basicamente, a gente quer melhorar a questão da precificação da transferência de tecnologia, que é uma demanda que o órgão de controle tem colocado para a gente há muito tempo. A gente está melhorando os processos de monitoramento e avaliação da política. E como toda intervenção de política pública tem um início, meio e fim, a gente está também concluindo as PDPs que já estão na fase final de conclusão há muitos anos. Então, estamos trabalhando nessa conclusão e redesenhando um pouco essas parcerias para o futuro. A ideia é deixá-las um pouco mais focadas em desafios estratégicos do sistema único de saúde. Então, a gente, para isso, criou um comitê consultivo com especialistas, onde a gente vai discutir as formas de melhorar e de aprimorar essa política. Essa é uma ação que já vinha acontecendo no Ministério e que a gente está trabalhando nesses aprimoramentos, né? A gente também está discutindo muito fortemente no Ministério uma agenda regulatória, que eu acho que é importante para o setor, no sentido de reformar a Câmara de Regulação, preço de medicamentos, principalmente no que diz respeito à inovação incremental. Então, tem critérios mais flexíveis para a precificação da inovação incremental, de modo a estimular a inovação na indústria. Na agenda regulatória também a gente está trabalhando muito com a Anvisa, no sentido de tentar dar mais celeridade e reduzir os prazos de análise da Anvisa, que a gente sabe que é um dos gargalos importantes aí do setor. Então, essa é uma segunda linha de atuação na agenda regulatória. Nós estamos também regulamentando a nova lei de pesquisa clínica, que é uma lei que foi aprovada no ano passado e que ainda demandava a regulamentação do Ministério da Saúde. Então, estamos trabalhando nessa direção para poder construir uma regulamentação que seja moderna, que seja eficiente e que consiga trazer mais pesquisa clínica para o Brasil. Esse é um terceiro ponto. E, por fim, eu vou dar um spoiler aqui hoje. A gente gosta. A gente está desenhando um novo programa, uma nova iniciativa de inovação radical em fármacos, para, de fato, estimular também não só a inovação incremental, mas também a inovação radical no país, de modo a deixar o país desenvolver competências produtivas e tecnológicas dentro do Brasil, para que a gente tenha mais autonomia na produção de medicamentos e de produtos para a saúde para a população brasileira. Pegando esse último ponto, que jornalista gosta de novidade, né, secretária? Pode ser uma resposta também, nesse momento que a gente está vivendo, de tentar trazer um pouco mais de autonomia para o Brasil, frente ao tarifaço de Donald Trump, o setor de saúde, querendo ou não, também é um dos setores afetados e tem toda uma discussão aí por trás em relação à produção nacional também. Pode ser ali um ponto de aposta, inclusive, da indústria? Pode, eu acho que pode sim. Acho que a gente tem de fato um cenário internacional cada vez mais desafiador, né? Trump tem essas ações de aumentar a tarifa de importação e de tentar isolar, né, os Estados Unidos.
E eu acho que esse tipo de ação que a gente está fazendo, todas elas, na verdade, caminham no sentido de dar mais autonomia para o Brasil. Por exemplo, hoje, ontem, na verdade, o secretário de Saúde norte-americano anunciou que ia parar todo incentivo à pesquisa em vacinas de RNA mensageiro, que, como você vê, foi a vacina bem sucedida no caso da Covid, né? A gente está na direção contrária disso. A gente acabou de lançar um programa junto com a Embrapi, do Ministério da Ciência e Tecnologia, com recursos do Ministério da Saúde, para criar um centro de competência em tecnologias de RNA mensageiro. A gente vê que essa é uma plataforma de futuro, não só do ponto de vista de vacinas, não só a produção de vacinas, mas também para outras doenças. Então, ter competência científica e tecnológica nisso vai também nos ajudar a ganhar mais autonomia e reduzir a nossa dependência, que ainda é muito grande, de produtos norte-americanos, principalmente. Então, a gente está buscando também novos mercados, buscando novas parcerias com outros países, de modo a reduzir essa dependência dos Estados Unidos. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, né? Quais são os desafios colocados pré-tarifaço e depois que a gente teve a entrada de Donald Trump novamente na Casa Branca, e pensar em como que isso pode ajudar numa reorganização do setor aqui no Brasil, pensando também da gente fomentar mais a indústria brasileira. Qual que é o tamanho do desafio? Quais são os percalços para isso? Então, eu acho que ainda é tudo muito incerto em relação a quais os impactos que essas ações dos presidentes norte-americanos vão efetivamente ter sobre o setor. Uma coisa certa é que isso bagunça completamente a previsibilidade, né? Reduz, enfim, a previsibilidade de todo o setor mundial. Tem algumas ações, tem duas ações principalmente do presidente Trump que vão afetar diretamente o setor de saúde, principalmente o setor farmacêutico. Uma que é a tentativa dele de controlar os preços dentro do mercado americano, que pode ter impactos do ponto de vista de reorganização da produção e do portfólio de produtos das empresas farmacêuticas, que pode afetar a gente ainda não sabe implementação, isso pode acontecer, né? E a segunda é o tarifaço, que de fato vai reduzir o fluxo de comércio para os Estados Unidos, vai aumentar o preço no mercado americano para os produtos importados, mas vai ter impacto também sobre a produção, sobre as exportações brasileiras, em alguns setores, né? O setor de saúde não é um setor tão fortemente exportador para o mercado americano, exceto alguns dispositivos médicos que a gente exporta para lá, mas vai ter impacto nos exportadores, e tem um impacto no sentido de reorganizar de fato toda a cadeia produtiva, que a gente não sabe muito bem como vai ser e também se vai ser duradouro, né? Enfim, o governo norte-americano tem um prazo, né? Sim. O que virá depois, o fato concreto é que isso está aumentando muito a incerteza em todo o mercado mundial. Isso de alguma forma pode recair para o SUS, para a ponta mesmo, para quem precisa desse tipo de medicamento e que a gente traz de fora? Então, tudo depende. A gente importa bastante coisa para o Sul. O Ministério da Saúde compra muitos medicamentos de empresas norte-americanas. Então, isso tem um peso na nossa carteira, né, de compra de medicamentos. No primeiro momento, a gente não teria um impacto direto. Esse impacto seria mais sobre o setor exportador. A gente tem que ver como essas coisas vão caminhar, inclusive como outros países vão reagir em relação às medidas do governo Trump, para saber como é que isso impacta mais diretamente no SUS. No primeiro momento, não tem um impacto direto. O que a gente está fazendo é desenhar estratégias de modo a aumentar a autonomia brasileira em relação, principalmente, ao mercado norte-americano. A gente tem muito debate também sobre a questão dos prazos regulatórios, questões ligadas diretamente à Anvisa, querendo ou não. Como é que o governo tem trabalhado para tentar agilizar um pouco essas análises? Isso é um grande gargalo do setor. Acho que todas as conversas que a gente tem feito no Ministério da Saúde com empresas do setor, isso tem sido levantado como um grande problema, né? Os prazos regulatórios da Anvisa. O que a gente fez, as nossas duas primeiras ações nesse início de gestão do ministro Padilha? Primeiro, ele pediu para a gente criar um grupo de acompanhamento da Anvisa para ir pensando em ações que o Ministério da Saúde possa contribuir com a Anvisa no sentido de reduzir esse tempo de análise. Inclusive contratação de sistemas, se for necessário, mapeamento de processos, o que a Anvisa precisar no sentido de fortalecer a capacidade de análise da Anvisa. Uma dessas ações que a gente já
implementou, que está sendo agora só na fase final de implementação, é a cessão de alguns cargos, de 129 cargos ociosos do Ministério da Saúde para compor os quadros da Anvisa. São cargos que trabalham diretamente na análise. Isso, exato. É para aumentar o volume de pessoal na Anvisa, justamente na análise de registro de medicamentos e dispositivos, naquilo que está mais atrasado lá. Isso a gente já teve, saiu uma medida provisória no programa agora tem especialistas. A gente tem lá uma dos artigos dessa medida provisória, que é justamente essa cessão de cargos do Ministério da Saúde para a Anvisa, de modo a fortalecer a capacidade de análise da Anvisa. A gente acha que isso vai dar um fôlego já no curto prazo para a agência conseguir acelerar. Claro que assim, agora tem que implementar, tem que chamar os concursados, etc. Mas pelo menos o primeiro passo no sentido de ampliar o pessoal da Anvisa, a gente já tem feito. E aí tem outras ações que estão em discussão de melhoria de processos e tal, que esse grupo vai acompanhar e, em alguma medida, contribuir naquilo que o Ministério da Saúde conseguir contribuir com a agência. Secretária, chegamos naquele momento final aqui do nosso EsferaCast. São 5 perguntinhas que a gente prepara sempre para os nossos entrevistados, num tom mais inspiracional. Então, contando a partir de agora em 1 minuto. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Boa pergunta. Talvez seja a objetividade, enfim, teimosia às vezes, né? Uma característica positiva que pode ser negativa também. Às vezes é necessária também para insistir, né? Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Não sei, talvez eu gosto da minha profissão, sou pesquisadora de origem, né? Então eu gosto muito do trabalho que eu fiz ao longo da vida, eu gosto muito dessa profissão de pesquisa, então acho que eu não quero nada muito diferente. Não. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Faz essas perguntas difíceis, né? É difícil mesmo. Eu acho que a gente continuar alguma lei que reforçasse a importância da ciência, da tecnologia e do conhecimento para o desenvolvimento do país. Ótimo. As outras perguntas vão ficar para a próxima edição. Muito obrigada. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!